amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Cafezinho quente, nesses dias frios, faz muito bem, nos dá um conforto físico e ao mesmo tempo nos dá um conforto espiritual de podermos nos encontrar, trocar aqui algumas palavras em torno de assuntos que interessam a nossa vida e naturalmente compartilhar com os amigos, que é o que nós pedimos, se os assuntos forem realmente interessantes, que os amigos compartilhem e deem o seu gostei, se inscrevam os que não são inscritos e acionem os sininhos para receberem as novas notificações do canal. Nosso assunto de hoje é ver as coisas como elas são. Vamos ao tema. A senhora Smith havia sofrido um acidente e estava fazendo um acompanhamento médico e naquela manhã daquele dia estava no consultório, quando de repente surgiu uma senhora e um garotinho que trazia alguns soldados de brinquedo na mão, soldadinhos, e o garoto entrou todo fagueiro, alegre, e a senhora Smith notou que ele trazia um tapa-olhos num dos olhos. E ela ficou impressionada que o garoto não estava em nenhuma medida contagiado pelo fato de ter perdido uma visão. E aquele tapa-olho indicava que ele não possuía a visão daquele olho. E ele entrou, a mãe se sentou ali numa poltrona, ele se sentou ali numa outra poltrona e começou a brincar com os soldados no braço da cadeira. E a senhora Smith ficou muito incomodada com aquilo e de repente ele desceu da cadeira, começou a brincar no chão com os seus soldadinhos. Aí a senhora Smith, com muita curiosidade, chegou para ele e perguntou: o que há de errado com o seu olho? Ele falou: nada, é que eu sou pirata. E ela que dizia que até aquele momento estava se sentindo uma inválida, porque havia perdido uma perna naquele acidente, estava ali no médico exatamente para ver o processo de cicatrização daquela perna, para verificar se podia colocar uma prótese, já estava no momento de fazê-lo. Ela disse que estava num pessimismo terrível, se sentindo muito mal, achando que não ia recuperar a alegria de viver, a felicidade, porque aquele problema, de uma certa maneira, afetou-a de maneira muito contundente, né? E ela estava muito pessimista, mas muito pessimista. Mas quando ela viu aquele menino dizer para ela: não, é que eu sou um pirata, não tem nada de errado com o meu olho, é que eu sou um pirata, ela disse que de repente deu um abalo emocional nela e ela se viu como Long John Silver, o famoso pirata da história, né? Em meio ao mar, com aquelas ondas revoltas de mar gelado, de vento gelado, né? Aquelas espumas das águas que vinham para dentro do navio. Ela se sentiu dentro do navio com uma perna de pau, recebendo aquela lufada de vento no rosto, ali na balaustrada do navio. Ela disse que aquela coisa de uma forma impactou-a tão poderosamente que ela praticamente esqueceu que estava se sentindo uma inválida, uma pessoa com deficiência, que ia ficar impossibilitada de fazer muita coisa. Ela compreendeu na fala daquele menino, um garotinho simples, pequeno, que perderam uma visão e, no entanto, havia achado uma maneira de ver as coisas como elas são. Perdeu a visão, mas ele achava que era um pirata. E dessa maneira ele assimilou aquele golpe da vida, aquele fato negativo que sobreveio a ele e naturalmente estava tocando a vida. Já fazia algum tempo que ele estava privado daquela vista. Então a senhora Smith ficou contagiada com aquilo, ela disse que chegou a se emocionar grandemente, quase foi às lágrimas. Aquilo infundiu nela uma energia totalmente diferente,
quando ela ouviu a enfermeira, a secretária, chamá-la para consulta. E ela se levantou, se ajeitando na muleta, agora com um pouco mais de vigor. E aí o garotinho olhou para ela e até a mãe ficou corada de vergonha, porque o menino lhe fez a mesma pergunta. O que há de errado com a sua perna? Ela falou, nada, é que eu também sou pirata. E aí, dali nasceu uma amizade, eles naturalmente compartilharam as suas dores, as suas perdas, a partir de um ponto de vista que, de uma certa maneira, não mudava o fato, mas mudava a atitude em relação a ele. Na vida é assim, tudo nos chama a essa compreensão das coisas. Os fatos são os fatos. A gente às vezes não pode mudar o fato que já aconteceu, aquilo que já se deu, mas nós podemos mudar a nossa maneira de encará-lo, a nossa maneira de abordá-lo na nossa vida. E há muitos fatos que realmente deslocam o nosso otimismo, deslocam a nossa esperança. Muitas vezes são acontecimentos que realmente nos chocam, alguns nos machucam, outros nos debilitam a vontade, mas nós podemos manter sobre o fato o ponto de vista que mais nos dê a capacidade de superá-lo, de aceitá-lo e, de uma certa maneira, de achar a solução possível ou achar a possibilidade de minorar as suas consequências. Então, a senhora Smith contou a experiência que viveu com aquele garotinho. O garotinho achou na ideia do pirata, que andava sempre com o olho tapado, uma maneira de interpretar a perda da própria visão. E aquela senhora viu a partir daí a possibilidade de considerar que a perda de uma perna não era o fim da vida, era naturalmente uma mudança de rumo, uma mudança de circunstância que exigiria dela uma adaptação para poder tocar a vida produtiva, a vida proveitosa. Era uma mulher dinâmica, tinha muitas ideias, ela tinha muitas atividades, muitas tarefas, e a ausência de um membro inferior dificultaria um pouco mais a sua locomoção, dificultaria com certeza a sua disponibilidade para ir e vir, mas não a impediria, porque já estava na hipótese de colocar uma prótese. E hoje, felizmente, a gente vê quantas próteses têm auxiliado as pessoas privadas de membros inferiores e superiores, de ajudá-las a se realizarem na vida, a continuarem. Nós vimos corredores de maratonas com pernas de metal numa das Olimpíadas mais recentes. Então, há sempre uma possibilidade, mas nós precisamos adquirir essa capacidade de ver as coisas como elas são, entendê-las, aceitá-las. Muitas vezes nós temos um problema de mudança de rumo na nossa saúde, com a descoberta de enfermidades, problemas complexos que precisam de tratamentos delicados, e isso, tendo da nossa parte essa visão adequada das coisas, de que isso faz parte do contexto, que é um fato que nós não temos como mudá-lo imediatamente, nos ajudará a superar, a passar pelo tratamento, pelos procedimentos, enfim, seguir a vida. Às vezes é a perda de um ente querido, quanto nos custa aceitar a ideia de que aquela pessoa querida partiu, o nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, o avô, a avó, o tio, o primo, o amigo, a namorada, enfim, o cônjuge, né? Nós temos uma enorme dificuldade de aceitar esse fato, mas esse é um fato da vida, e nós, olhando dentro das nossas possibilidades, né, a possibilidade de continuarmos operando a vida, procedendo a vida dentro das nossas melhores possibilidades, porém com essa sensação, ainda que demore a ser dissipada no nosso cotidiano, nós vamos, obviamente, viver melhor do que com pessimismo, com tristeza, com amarguras.
os sofrimentos, não que nós não tenhamos que sofrer ou que passar por isso é praticamente impossível não se ter uma repercussão dessa natureza quando isso acontece, qualquer que seja o acontecimento, seja no caso da senhora Schmidt a perda de uma perna, seja no caso do garoto a perda da vista, em qualquer circunstância, nós vamos sofrer as repercussões dos fatos, mas nós podemos, dentro de nós, buscando com Deus a proteção, o amparo, a compreensão, pedindo a Ele o suporte, a sustentação das nossas energias, das nossas forças, nós vamos superando as dificuldades, os problemas e vamos, obviamente, encarando os fatos e as coisas como elas são, como eles são, nós vamos, obviamente, achando a melhor atitude que nos dê segurança, que nos dê a possibilidade de cuidar da vida, porque a vida continua e com ela todas as outras coisas que sobrevivem aos fatos mais, diríamos, desconcertantes da nossa experiência. Tudo aquilo que fica, os demais familiares, as pessoas queridas, nós mesmos, as nossas obrigações, nossas responsabilidades. E o amor por aquelas criaturas que passaram, ou a ideia de que, apesar da ausência de um membro de um órgão, nós podemos continuar a nossa jornada. Mas isso reclama de cada um de nós, a atitude de encarar a vida como ela é, de encarar os fatos como eles são e de encarar as coisas como elas são, sem perder o norte, o rumo, o otimismo e a alegria de viver. Por isso, nós buscamos em Jesus o nosso suporte, a força necessária quando faltarem algumas coisas nas nossas vidas. E é para isso que Jesus está permanentemente cuidando de nós. Foi Ele que disse: vinde a mim, vós que sofreis, quando estiverdes aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, aprendam comigo, eu sou manso, sou humilde de coração, e então encontrareis a paz, o descanso, o repouso, e poderíamos acrescentar a coragem, a força e a fé para as vossas almas. Confiando em Jesus, seguimos em frente, orando para que nada disso aconteça na nossa jornada, se porventura algum dia acontecer. Encaremos a vida é bela e maravilhosa, tendo todas as possibilidades à nossa disposição. Não deixa de ser bela, não deixa de ser maravilhosa, quando, na ausência de alguma outra qualidade, nós continuamos confiando em Deus, recebendo dele o investimento e a confiança, para continuarmos com fé, encarando a vida como ela é. Que Deus nos abençoe a todos nesse domingo, para nossa mesa traga a alegria de estarmos bem, felizes e nos faça cada vez melhores no nosso dia a dia, embora as lutas e as dificuldades que tenhamos que enfrentar no nosso cotidiano. Do nosso lado, continua Jesus, sobre nós a misericórdia e a bondade de Deus. Desfrutemos dessas ilustres companhias, dessas abençoadas, poderosas, soberanas companhias, para transformarmos a nossa vida numa vida feliz, alegre, sobretudo, uma vida proativa, do jeito que nos encontramos. Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.